E a gente está de volta com o nosso Tarobá Cidade. Hoje uma discussão sobre a questão das indústrias. Como é que fica essa questão e construção civil também. Vou conversar agora com a Eugênia Shirata Nunes, que é advogada. Eugênia, como é que está a questão jurídica do setor industrial, uma vez que foram publicados inúmeros decretos? Bom dia. Bom dia, Sara. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Eu vou até aproveitar um gancho aqui do que os colegas falaram. O cenário jurídico para a indústria como um todo é muito interessante a gente entender esses conceitos de cadeia de indústria, né? Porque a gente tem a indústria, que é a chamada indústria pesada, que é a que transforma a matéria-prima, e ela vai servir as outras indústrias, né? Então, dentro dessa cadeia da indústria pesada, nós temos as indústrias de bens de capitais, as indústrias intermediárias, até chegar à nossa indústria daqui, que é voltada especificamente já para a indústria de consumo, para os bens de consumo. O cenário jurídico, ele acaba ficando muito confuso, porque nós temos conflitos de competência, né? Nós temos decretos, como você falou, inúmeros decretos. Temos decretos federais, decretos estaduais, decretos municipais. Qual ser aplicado, qual é o mais benéfico, qual é o mais seguro. Então, existe toda uma insegurança com relação a isso. Como está o cenário hoje? Hoje é o seguinte, o decreto vigente, né, federal, ele autoriza a atividade industrial e não faz nenhum tipo de restrição, né? O que é ótimo para o cenário aqui que a gente está colocando em pauta. Já o decreto estadual, ele trouxe uma ressalva. Ele permitiu a atividade industrial, entretanto, restrita para aquela cadeia de produção industrial que esteja voltada ao combate do coronavírus. Então, somente aquelas indústrias que estão voltadas dentro desse processo. E o decreto municipal, hoje, atualmente, ele está seguindo o decreto federal. Então, ele autoriza a atividade aqui em Londrina, independente do setor, independente dessa cadeia produtiva. Obviamente que o cenário que nós temos hoje são as nossas indústrias funcionando, né? Então, a gente não tem esse óbice. Existe toda essa discussão a respeito do conflito de competência, mas a bem da verdade é que hoje as indústrias estão conseguindo funcionar. Então, esse é o cenário jurídico num modelo mais amplo, né? Falando um pouquinho da tributação, que você também perguntou, Sara, a tributação não foge muito das outras discussões, até que, inclusive, vocês já tiveram aqui no programa, a respeito de comércio. Nós temos, dentro dos tributos federais, algumas prorrogações que os nossos industriais têm que ficar de olho para não perder e se aproveitar disso, né? Então, dentro dos tributos federais, nós temos a prorrogação das contribuições previdenciárias, tanto sobre a folha como sobre a receita bruta, né? Duas competências aí de março e abril foram prorrogadas para julho e setembro. Isso é bom porque dá um fôlego agora para o industrial, mas tem que ficar de olho porque em julho e setembro a conta vai vir, né? Fora a competência que ele vai ter que pagar atual, ele vai ter que pagar essa que prorrogou. A vantagem é que não tem ali juros e multa e você consegue trabalhar um pouquinho melhor com caixa. Dentro ainda dos tributos federais, nós temos o FGTS também, que teve a prorrogação. Na verdade, os 3 meses de FGTS, eles vão poder depois ser divididos em 6 parcelas. Temos uma redução aqui, redução e não prorrogação das contribuições destinadas ao Sistema S, que é o Senai, SESI, né? Então, nós tivemos essa redução em 50% da alíquota. Isso foi bacana, porque não foi uma simples prorrogação, mas o contribuinte pode, de fato, se aproveitar da redução desse tributo. PIS/COFINS, nós tivemos também uma prorrogação, né, de 2 competências aí que também foram prorrogadas para julho e setembro. Entretanto, produtos, aí sim, né, produtos advindos dessa cadeia aí de uma receita de venda ou de importação de produtos destinados ao combate do coronavírus, tivemos uma redução a 0%, alíquota 0%. O mesmo se aplica para o imposto sobre a importação e sobre os produtos industrializados. Esses produtos, especificamente os que estão na cadeia do combate ao coronavírus, tiveram redução a 0 em sua alíquota, o que é muito vantajoso, né? Mas foi tão somente esse setor. Só. Exatamente. Obrigada, Eugênia. É japonesa, mas parece italiana falando, né? A gente estava brincando aqui, que é descendente de japonês, nem parece. Não parece. A gente tem dúvidas no WhatsApp, você pode mandar aqui para mim pelo 3315-1313 ou fazer sua pergunta pelo nosso Facebook, tá bom? É só acessar Facebook Londrina. Coloca aqui no ar para a gente, vamos ver então. É o Patrick do Centro. Não estão vindo produtos de fora, então não seria o caso das entidades se mobilizarem e dar um direcionamento para as indústrias locais atenderem essa demanda? É o que a gente estava falando, né? Inclusive até mesmo de insumos. É verdade. O trabalho nosso todo é para tentar focalizar no local, né?
compra do local, compra daqui da cidade, mas infelizmente tem produtos, componentes que hoje ainda a gente importa, sai muito mais em conta. Muito mais em conta. Agora, com essa mudança toda, talvez não a indústria comece a se mexer, a inovar e talvez possa ficar mais atrativo. Mas é muito lento essa cadeia. Como o Marcos estava falando, não é da noite para o dia que acontece as coisas nessa cadeia industrial, como na construção civil também. Precisa ter um time para que isso possa acontecer. Fernando, pegando o gancho só no que você falou, essa questão da importação, a gente está percebendo um movimento agora na indústria e até nos hábitos de consumo das empresas, e as pessoas estão pensando em consumir menos produtos importados. Isso pode ser uma oportunidade para a indústria nacional. Até vou dar o exemplo que foi comentado pelo Pablo, presidente da Volkswagen do Brasil. Ele comentou o seguinte: será que nós estaríamos hoje preocupados em pagar $100 a mais por um respirador? Ou seja, a indústria nacional tem plenas condições de produzir quase tudo que tem no mundo. Então, nós temos que, sim, buscar a competitividade, buscar a qualidade do produto e também prestigiar o que é nacional e local. É isso, né? Acho que o local é o importante mesmo. A gente consumir daquele produtor, que tem a hortinha, gera economia, é outra questão mesmo. Bom, depois de anos num processo de desindustrialização, que foi o que o Brasil realmente estava passando, começava a ter uma leve ressalva 2019, 2020, daí veio o coronavírus e o setor industrial deu essa freada realmente. E é o momento da gente inovar, é o momento da gente realmente repensar, é o que a gente está fazendo aqui. Para falar um pouquinho sobre isso e ver a realidade local de como está uma indústria aqui em Londrina, o nosso repórter Rafael Sanches está ao vivo. Bom dia, Rafael, onde está você? Oi, Sara, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando esse Tarobá Cidade Especial. Sara, eu estou aqui na zona sul da cidade de Londrina, é uma indústria de automação industrial. E a gente vai saber com o Paulo, que é o proprietário da indústria, como é que foi, como é que está sendo, na verdade, esse período, né? Desde todo o início da pandemia até agora. Paulo, primeiramente, bom dia para você. A sua indústria chegou a parar? Não, nós não paramos, Rafa, porque como a gente atende as empresas de primeira necessidade, inclusive pegou na gente num momento bastante delicado. No pico, quando a coisa estourou, nós estávamos com uma série de startups, de empresa de energia, empresa de hospitalares, alimentos, que nós estávamos fazendo startup e tivemos que continuar. Você imagina que continuar com hotéis fechando, restaurante fechando e nós na estrada, como vocês estão vendo, nosso pessoal está saindo agora. Então, graças a Deus, a gente tem um pessoal que nós estamos trabalhando, nós temos pessoas fantásticas que trabalham com a gente, que conseguiram segurar a situação, sabe, segurar a parte, porque a pressão é muito grande. Você, como eu, todos nós temos medo do que está acontecendo. Temos medo de ficar doente, temos medo de deixar a nossa família. Mas nós conseguimos, com todas as precauções e com a equipe trabalhando com bastante critério realmente nessa tomada nesses problemas que aconteceu todo aqui, com uma certa tranquilidade, nós conseguimos passar por isso e estamos passando. Você sabe que isso aqui, Rafael, não é uma corrida de 100 metros. Nós estamos apenas, eu acho que no começo do processo. Então nós vamos devagar, sabe, dia após dia, nos adaptando nas condições que estão surgindo. Cada dia surgem os problemas novos. E nós, com o pessoal, trabalhando aqui com muito critério, estamos conseguindo passar por esse momento. E só até para a gente deixar bem claro, né, Paulo, até para encerrar, como que está sendo, quais são as medidas que vocês estão tomando? A gente está vendo que tem menos pessoas agora, né, e tal, trabalhando. Olha, nós pegamos tudo que for necessário. Primeiro, nós estamos com a grande maioria das pessoas que podem trabalhar principalmente comercial, em home office. A gente deu férias para as pessoas que já tinham férias vencidas e estamos começando já a fazer a parte de suspensão de alguns trabalhos, porque a gente trabalha muito, nossas vendas são B2B e a gente vai muito ao cliente. E esses clientes não estão nos recebendo. Então esses vão entrar, alguns estão entrando em suspensão de trabalho. Outros estão trabalhando em home office e estão mantendo contato com o cliente. E se você vê toda a parte administrativa, não sei se você chegou a ver os escritórios nossos aqui, quem está aqui, as distâncias são muito grandes uma da outra. E aqui que nós estamos no service aqui, você pode ver que
A grande maioria nós estamos trabalhando nos clientes e todos com as medidas de proteção, sabe? Álcool gel em todos os lugares que você pode ver aqui, tem vários lugares, todo mundo de máscara, alguns que vão trabalham com uma viseira até, sabe? Então, nos carros que você vê que o pessoal está saindo para fazer assistência técnica, todos os equipamentos, os EPIs necessários também. Tá certo. Ô Paulo, a gente está vendo que estão tomando as várias medidas, né? Então isso é importante mesmo, né? Paulo, a gente agradece a sua participação, tá bom? Aqui no Tarobá Cidade. Sara, a gente volta com você então, nesse debate, nesse Tarobá Cidade especial. Obrigada, Rafael Sanches. Bom, o Marcos estava falando que ele é especialista aqui, né, Marcos? Em inovação. Paulo é coordenador do nosso Inovem, governança do ecossistema de inovação do eletrometal mecânico. Conhece muito de inovação. Bom, uma pesquisa realizada recentemente, no mês de março, pelo Sindimetal, fez uma sondagem da indústria metal-mecânica na região metropolitana de Londrina. Mostrou que uma queda do nível da ocupação da planta produtiva. Como é que fica essa utilização média aí? Então, Sara, vocês vão observar no gráfico, aqui nós temos ali em cima a nossa região. Tá. E aqui do Brasil, né? Então nós temos aqui em Londrina uma queda de 15% da capacidade utilizada da indústria. Então, se a indústria, dos 100% que ela utiliza, ela vinha utilizando 79%, 15% a menos. E baixou para 64% da capacidade de produção. No Brasil, como eu comentei inicialmente, a queda é bem mais acentuada. Nós estamos falando de 68 para 31. Menos da metade. Porque aqui entra aquelas indústrias que eu comentei, automobilística e todos aqueles setores que sofreram mais com o Covid. Em Londrina, quais os setores industriais que nós trabalhamos aqui, que nós temos aqui? Nós temos uma indústria muito diversificada. Nós temos desde o têxtil, desde o vestuário, eletrometal mecânico, construção civil, alimentícia. Nós temos muito diversidade. Então, por isso que nós acabamos caindo menos. Se você pegar outras regiões que são concentradas, por exemplo, em só metal mecânico, com certeza a queda foi maior. Então, aqui a nossa diversidade ajudou a segurar um pouco a queda. Nós temos mais um gráfico, pode colocar para a gente? Volume de produção em relação ao mês anterior. Sim, isso é ligado ao outro gráfico. Basicamente, nós temos aqui uma redução grande em relação ao que vinha, como ele fala de fusão de 0 a 100, nós estamos com uma queda também da quantidade produzida, da produção. Mas a questão do consumo também caiu, né? Estava lendo exatamente sobre isso. A nossa produção caiu, mas o consumo também caiu. Então ainda tem produto, né? E claro, isso aqui tudo atrelado ao emprego, infelizmente, né? Muita gente fez a dilatação, usou as ferramentas, né, que o governo autorizou, né, doutor? E muitas fizeram isso, só que elas também fazem uma conta porque depois tem que dar estabilidade. Se não tem uma perspectiva, num segundo momento, de um volume melhor de produção, o que é ajuda inicial pode se tornar também, lá na frente, um custo a mais. Então, da mesma forma que você comentou, o tributo que não está sendo deixado de ser pago hoje para pagar no futuro, a conta da folha de pagamento é o mesmo raciocínio. Você deixaria de pagar hoje, que o governo está ajudando, só que lá na frente você tem que dar estabilidade. Você vai ter essa folha e se você não tiver venda, essa folha fica ociosa. A maior problemática, até se vocês me permitem acrescentar, é porque não se sabe o quanto tempo isso vai durar, né? Eu estava lendo um comparativo com a crise que nós tivemos daquela paralisação dos caminhoneiros, né, lá em 2018. A redução da produção da indústria, ela foi muito parecida com os números que a gente tem agora, até então. O problema é que lá nós tivemos um tempo curto, né? E aqui a gente não sabe ainda por quanto tempo isso vai ser prorrogado, vai se delongar. E aí está a grande dificuldade em saber como é que vai ser o fôlego lá na frente. Não temos precedente em relação a isso mesmo. Exatamente, é um cenário de muita incerteza. Nós temos mais um gráfico em relação a empregos. Está cortando um pouquinho? Aqui a quantidade de empregos na região. Quer dizer, ele também acompanha o índice de produção, como caiu também os empregos também vêm caindo em função de alguns desligamentos que os setores vêm fazendo. Foi muito grande o desligamento? Olha, eu diria que ainda não foi muito grande.
A gente tem alguns números em relação a números, alguma coisa? Nós não temos, porque isso é diário. A gente conversa muito com o Sescap e os contadores têm dado para a gente esse retorno, dizendo que toda semana eles têm feito cálculos de rescisões, infelizmente, em todos os setores, não só na indústria, mas como no comércio. Eu tenho uma informação no setor moveleiro de Arapongas, que foram mais de 1.200 pessoas demitidas e ainda eles estão trabalhando com um quadro reduzido nesse momento. Então, tem um sofrimento muito grande nessa cadeia industrial. Isso até agora, né? Sara, vou complementar também, porque a situação jurídica ela reflete nisso, né? Também. Exatamente, as relações de emprego, talvez também nesse período que ainda é curto, o empregador ele conseguiu adotar essas medidas que os decretos estabeleceram para continuar suspensão de contrato, com a sua folha, suspensão de contrato. Alguns optaram por redução da jornada de trabalho, fizeram um acordo, né, com os seus funcionários. Então isso ajuda, isso dá um fôlego para que durante esse tempo não ocorram tantos desligamentos. Então, isso são alternativas que os industriais, que os empresários, eles têm que buscar. Né? Aquilo que você falou, a gente não sabe até quando isso vai. Na verdade, foi muito rápido o que aconteceu. No primeiro momento, a gente deu banco de horas, depois veio férias, daí depois começou a vir as informações, suspensão, e é uma incerteza muito grande, porque a gente não sabe quando acaba a pandemia. A construção civil, especificamente, tem evitado ao máximo fazer as demissões em função daquilo que a gente estava comentando. Então, ela está usando todo esse ferramental também e outras ferramentas importantes que a gente julga fundamental para amenizar a situação das famílias. Como a construção civil ela emprega intensivamente, e eu estava falando da questão dos talentos, que o perfil do trabalhador da construção civil se modificou muito nos últimos 20, 25 anos. Ele se especializou mais, você tem menos pessoas trabalhando nos canteiros, mas ainda assim é um número relevante de pessoas. E essas pessoas têm um grau de especialização que a gente não pode simplesmente, como antigamente acontecia, falar, olha, vocês estão dispensados agora e depois a gente recontrata. Porque isso aí gera um transtorno para as empresas, porque cada empresa tem a sua maneira de construir. Né? É uma indústria que cada canteiro de obras é uma indústria diferente. Então a construção civil ela tem lutado muito para evitar esse quadro de demissões. E é claro que é inevitável que aconteça de uma forma geral, mas as construtoras têm procurado reter os quadros da melhor forma possível. Hoje no Tarouba Cidade, a gente está falando como o setor industrial está se reinventando. Vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta já já.